Havia um silêncio opressivo na masmorra do Dragão de Prata, guardada por dois poderosos cavaleiros. O cavaleiro notou a figura que se aproximava e, inclinando a cabeça, disse com profundo respeito: Vossa Majestade. A garota que estava se aproximando disse em uma voz fria para deixá-los. Ela queria falar com ele a sós. Os cavaleiros fizeram uma reverência e se afastaram. A própria rainha Dragão de Prata Rosseis apareceu diante do prisioneiro. Aproximando-se do homem amarrado, ela zombou do grande herói capturador de dragões. Qual é a sensação de ser aprisionado por seu clã? O homem, todo cheio de cicatrizes, mas com a cabeça erguida, murmurou orgulhosamente para que ela o matasse. Rosseis sorriu de forma zombeteira e olhou para ele, perguntando se ele queria uma morte rápida. Ela o levantou pelo queixo e acrescentou, olhando diretamente nos olhos, que não era tão simples assim. Houve um lampejo de interesse repentino em sua voz quando ela disse que ele era muito bonito. Arranhando a bochecha dele com força até sangrar, ela disse ironicamente que talvez uma pequena cicatriz o tornasse perfeito. O homem sibilou de dor. Ele se afastou da mão dela, com os olhos ardendo de raiva, enquanto dizia para ela parar de intimidá-lo. Se ela pudesse matá-lo, que o fizesse rapidamente. Rosseis lambeu a unha e, com uma leve risada, disse que quanto mais poderoso ele se tornasse, se não fosse um anti-herói patético, menos se preocuparia com essas trivialidades. Que tal entrar para o clã? O homem a olhou nos olhos com desafio e perguntou se ela tinha certeza de que era digna dele. Rosseis conseguiu quebrar facilmente as correntes com um movimento rápido como um raio, libertando o prisioneiro. O prisioneiro voou para trás, bateu na parede com um baque e tossiu, cuspindo sangue. Ela pisou em seu peito e perguntou: como o cativo ousa se comportar de forma tão impertinente na frente dela? Leon Cosmodes ainda acredita que continua sendo o mesmo grande herói a quem milhares de pessoas ouvem. Ainda sonhando em destruir nosso clã, ela continuou. Ela se inclinou para mais perto e sua voz soou com desprezo duro ao dizer: acorde logo. Por que ele vai morrer aqui, seu perdedor de merda? A garota perguntou que talvez ele tivesse a oportunidade de sair vitorioso nessa luta, mas que era apenas uma oportunidade perdida, não é? Infelizmente, ele não é um vencedor e você nunca será. Leon respondeu com raiva que ela não deveria subestimar a raça deles. Seus olhos brilhavam de raiva. De repente, como uma sombra, a cauda dela envolveu o pescoço dele. Escamas frias tocaram sua pele, restringindo sua respiração. Rosseis cruzou os braços sobre o peito, levantando-o e sussurrou com uma risada: que homenzinho teimoso. Ela apertou o pescoço dele com mais força e o homem agarrou a cauda com as mãos e tentou desesperadamente se libertar. Mas seus esforços foram inúteis. Cerrando os dentes, ele sussurrou com dificuldade para Vossa Majestade. Sua voz estava rouca, cheia de dor e desespero. Rosseis perguntou com uma careta: você quer pedir misericórdia? Sua voz era fria e impiedosa. Leon, tentando sair, esforçou-se para dizer que ela havia cometido 2 erros desde o início. Rosseis olhou para ele com incompreensão. Leon, apesar de sua fraqueza, continuou dizendo que, por um lado, ela não deveria estar sozinha com o mais forte matador de dragões. Em segundo lugar, ela não deveria ter provado o sangue dele. Leon continuou exalando pesadamente. Seus olhos brilhavam em vermelho e havia algo mortal neles. Seus olhos também estavam cobertos por uma luz vermelha brilhante e ela parou por um momento, sentindo a energia do sangue dele fluindo para dentro dela. Ela afrouxou a cauda e, com dificuldade, soltou Leon. Ele imediatamente caiu de joelhos, ofegante, mas ainda de pé. Rosseis sentiu-se muito quente, estava queimando por todos os lados, parecia que seu corpo estava pulsando com o poder do sangue dele. Rosseis pensou tão quente que o fogo interno causado pelo sangue de Leon encheu seu corpo. Ela caiu de joelhos, sua respiração ficou pesada e seu corpo ficou estranhamente quente. Por que seu corpo? Ela corou e seu rosto se contorceu de dor e confusão. O que diabos está acontecendo? Esse pensamento passou por sua mente enquanto seu corpo continuava a queimar. Elevando-se sobre ela, disse com escárnio: Vossa Majestade, muito em breve sua vida só trará dor pelo resto de seus dias. De repente, Rosseis se lançou sobre Leon, com movimentos rápidos e cheios de desespero. Ela o derrubou no chão com uma força inesperada, seu corpo se encheu de um calor feroz e seus olhos brilharam com determinação. O homem pensou confuso: o que está acontecendo? Sua mente estava atormentada pela incompreensão. Ele olhou para o rosto de Rosseis e seus pensamentos ficaram confusos. O rosto dela está excitado,
pensou ele, sentindo a tensão no ar aumentar. Ela o beijou de repente e o corpo dele ficou tenso com o choque. Leon não conseguia entender o que estava acontecendo, sua mente estava confusa e seu coração estava acelerado de surpresa. Uma hora depois, suas roupas estavam caídas no chão e o espaço ao seu redor estava cheio de silêncio. O feitiço começou a se dissipar e Rosseis olhou em volta, chocada, percebendo que havia perdido o controle da situação. Depois, virando-se e cobrindo o corpo com as roupas, Rosseis disse baixinho, com horror na voz: "O que esse homem fez com ela?" O homem, com fria determinação, declarou que se tratava de uma maldição de sangue, uma magia esquecida que só poderia ser usada uma vez na vida. Ela havia provado o sangue dele e agora suas almas estavam unidas. Quando ele morrer, a maldição transformará a vida dela em uma dor sem fim. "Besteira!" exclamou Rosseis, com os olhos brilhando de raiva. "Se esse feitiço tem efeito após a morte dele, o que aconteceu agora?" Ele respondeu que não poderia ter previsto isso. Ele achava que tudo se tornaria uma dor terrível após sua morte, mas não esperava que houvesse efeitos colaterais. A garota, envergonhada e sentindo uma onda de emoção, gritou para ele calar a boca. Ele sorriu com seu olhar zombeteiro e, com um leve desafio, disse que, se ele se lembrava corretamente, os dragões são criaturas monogâmicas, certo? Leon continuou dizendo que, após sua morte, a grande rainha dos dragões de prata não poderá encontrar um novo amante, não poderá deixar descendentes e nem mesmo poderá explicar o motivo de tudo isso para as pessoas. Essa magia esquecida é muito mais poderosa do que ele pensava. O homem disse alegremente: "O que ela estava dizendo?" "Vossa Majestade, grande rainha dos dragões de prata, não, ele não é o vencedor? Mas ela também não é uma vencedora, pois sua linhagem terminará com ela." A garota atacou Leon sem restrições, com os olhos brilhando de raiva. Ela soltou suas garras, que foram instantaneamente cobertas de poder prateado. Com raiva e desdém em sua voz, ela gritou que ele era um bastardo. Os olhos do homem já estavam semi-mortos. Ele se esforçou para falar, ainda querendo me matar? "Rainha, não precisa se incomodar. Ele morrerá em breve sem ela, viver com ódio por ele e com dor sem fim. Essa é sua maldição de vingança", ele disse sorrindo fracamente antes de fechar os olhos para sempre. A garota, com um esforço para conter suas emoções, vestiu rapidamente sua roupa, tentando recuperar pelo menos algum controle sobre a situação. Ela foi até ele e lhe disse que ele era apenas um ser humano. Por que se vingar dela de uma forma tão desprezível? Ele também vai morrer aqui. Ela concentrou uma poderosa força prateada em sua mão. Com uma determinação fria, ela olhou para Leon e lançou um olhar de imprudência. Ela conjurou um selo coberto de energia prateada. Com equanimidade e determinação, ela o colocou no peito do homem. Leon Cosmodeus era conhecido como um dos mais fortes matadores de dragões. Aos 5 anos de idade, ele conseguiu matar um cão raivoso com as próprias mãos. Desde então, seu destino foi selado. Seu talento atraiu a atenção de um experiente caçador de dragões, que colocou o garoto sob sua proteção. Aos 10 anos de idade, Leon entrou para a Academia Imperial Dragon Fighter. 4 anos depois, tornou-se o mais jovem graduado com os melhores resultados da história. Aos 15 anos de idade, ele foi o primeiro a entrar no campo de batalha com dragões, e depois de passar por batalhas sangrentas, destruiu uma série de inimigos. Durante a campanha, Leon conseguiu recuperar várias províncias perdidas para o Império e alcançou alturas incríveis. Leon era conhecido como o mais forte matador de dragões, um homem cuja habilidade inspirava medo nos próprios monstros. Mas um dia, depois de anos de vitórias, ele foi capturado e já fazia 2 anos que seu nome havia se tornado uma lenda, e ele mesmo foi preso. Leon acordou abruptamente, percebendo que ainda estava vivo e gritou de surpresa. Ele olhou em volta freneticamente, sem acreditar que ainda estava respirando. Ele olhou ao redor tentando reconhecer o lugar em que havia acordado. Confuso, ele quase não conseguiu ouvir a pergunta onde ele está. De repente, a porta ficou entreaberta e a cabeça de uma menina apareceu timidamente. Seu rosto se iluminou de alegria quando ela viu Leon e havia uma curiosidade indisfarçável em seus olhos. Ela disse com alegria que ele finalmente estava acordado. Leon olhou para a garotinha e um olhar de prazer genuíno surgiu em seu rosto. Ele pensou em como ela era bonita. Leon se sentou na cama, segurou a cabeça e murmurou com uma empolgação mal contida, pois era assim que ele parecia perceber tudo. Ele deve estar indo para o céu por seus grandes serviços, é por isso. Leon se levantou,
apontou o dedo para a garota e disse que ela devia ser um anjo lendário. A garota franziu a testa, intrigada, e perguntou com genuína perplexidade o que era um anjo. Leon se ajoelhou, olhou nos olhos da menina e, com um sorriso caloroso, perguntou: Olá, pequeno milagre, qual é o seu nome? A garota se encheu de alegria, seus olhos se iluminaram e ela respondeu com um sorriso que seu nome era Muen. Leon sorriu e disse: Muen, que nome bonito. A propósito, por que o anjo tem uma cor de cabelo tão estranha, preto e branco? Muen disse com um sorriso que sua mãe disse que seu nome significava Luna. Leon pensou por um momento, olhou para ela e murmurou baixinho: os anjos também têm pais? E seu nome é Leon Cosmodei, ele disse calmamente. Muen exclamou que sabia que Leon significava leão. Leon levantou as sobrancelhas em sinal de perplexidade e perguntou quem havia dito isso a ela. Muen, sorrindo, respondeu com certeza que sua mãe também havia lhe dito isso. Ele achou que não podia ser e, um pouco surpreso, perguntou qual era o nome da mãe dela. Muen disse com orgulho que o nome de sua mãe era Lasvezer. Era possível ouvir o amor e o respeito em sua voz. Ele apontou perplexo e disse, com a voz embargada, que sua mãe, a rainha, se referia a ele. A menina terminou a frase com alegria, acrescentando que ele era seu pai. Seus olhos brilhavam de felicidade. Leon ficou abalado até o âmago. Ele não conseguia acreditar no que tinha ouvido. Tudo estava confuso em sua cabeça e as palavras da garota soavam como algo impossível. Leon, segurando a cabeça, murmurou com horror: Papai, esse é realmente o bebê dela e de Lasvezer? A menina que viu a mãe exclamou alegremente: Mamãe! Muen correu imediatamente para a mãe, agarrou suas mãos, com um sorriso, disse: O papai acordou. Lasvezer olhou para ela com calma e respondeu que sabia. Lasvezer olhou com raiva para Leon, com os olhos cheios de desprezo gelado, e disse: Bem, ele finalmente acordou. Muen olhou para a mãe com um sorriso e disse que ela devia estar muito feliz por vê-lo, pai. Afinal, ela vinha vê-lo todos os dias. Lasvezer disse que isso estava correto. Sua voz era fria. Leon achou que ele não acreditaria de jeito nenhum. Ela acariciou gentilmente a cabeça de Muen, inclinou-se ligeiramente e disse a Muen para ir brincar lá fora, pois ela precisava falar com o pai. A menina concordou alegremente e saiu do quarto. Quando Muen saiu da sala, Leon não conseguiu conter a pergunta e perguntou: Ela é mesmo filha deles? Lasvezer se aproximou e disse: Há alguma dúvida? Ela é a filha biológica deles. Leon, com óbvia surpresa e confusão, perguntou que ela o odiava. Então por que ela deu à luz? Por que salvá-lo? Ele está no sonho há 2 anos, disse Leon, sem esconder a ironia. Você acha que ela simplesmente o deixaria ir embora? Leon, irritado, perguntou se ela havia perguntado a opinião dele sobre o assunto. Eles são diferentes e não podem ficar juntos, e ele nunca a tocaria em nenhum outro momento. Lasvezer inclinou ligeiramente a cabeça e perguntou: Como assim? Dividir o alojamento com ela é uma tortura para ele? Leon respondeu imediatamente: É claro. Sua cauda envolveu a perna de Leon e o puxou para baixo com uma força incrível. Leon perdeu o equilíbrio antes que pudesse reagir e caiu na cama com um baque. Ele perguntou o que ela ia fazer? Sua voz estava calma, mas havia uma tensão oculta nela. Lasvezer rasgou lentamente a camisa de Leon. Ela quer deixar uma marca de dragão nele, disse ela, sua voz soando como um sussurro baixo e ameaçador. Leon fez sinal para que ela parasse. Ela canalizou o poder prateado em seu peito e disse que essa marca era uma desgraça para ele. De agora em diante ele seria seu prisioneiro e nunca mais escaparia dela. Lasvezer sorriu e disse que, quando seus compatriotas vissem a marca do dragão nele, o que pensariam? Eles o viriam como um herói ou um traidor. Leon cerrou os dentes e seu rosto se contorceu de dor. Ele se esforçou para se perguntar por que tinha chegado tão longe. Lasvezer tocou seu rosto e perguntou o que ele ainda não havia entendido. Ele deveria saber que o conceito dracônico de vingança sempre foi um problema para os cientistas humanos. A vingança deles, em termos humanos, combina paranoia, insanidade e geralmente está além da compreensão humana. Lasvezer respondeu que ela desejava que ele vivesse toda a sua vida em desgraça. Sua voz era fria e cheia de ódio. É uma grande honra para a Rainha Dragão de Prata Lasvezer fazer de Leon, o melhor matador de dragões, seu escravo e parceiro. Lasvezer se inclinou para perto dele e começou a sussurrar.
Embora inacreditável demais do ponto de vista humano, essa era sua vingança contra o matador de dragões como um dragão. No palácio do Castelo do Dragão de Prata, as criadas cochichavam sem esconder o entusiasmo. A rainha parece estar de bom humor hoje, comentou uma delas. Outra perguntou o que ela não ouviu. Seu marido acordou, escondido atrás do muro de pedra. Leon prendeu a respiração. Será que ela realmente anunciou a todos que eles estavam casados? Eles não têm ideia de como a rainha deles é desonesta, ele sussurrou amargamente para si mesmo. As lembranças da noite anterior ainda o faziam estremecer. Mova-se mais rápido, as ordens dela ecoavam em seus ouvidos. Ela estava literalmente espremendo até a última gota de força dele. Seus ossos quase se quebraram. Contendo a raiva, ele cerrou o punho e sussurrou sob a respiração. Leon, nunca mais vou tolerar isso. Olhando ao redor, ele viu 4 guardas no portão e percebeu que seria extremamente difícil escapar dali. Ele se perguntou por que havia tão poucos guardas em todo o castelo. A situação havia mudado completamente em 2 anos. Era estranho. Naquele momento, ele notou um pequeno buraco na parede. Ao se aproximar dele, Leon murmurou de onde veio o buraco. Olhando através dela e vendo a possibilidade de uma saída, ele ficou tenso e perguntou se era uma armadilha. Dando um tapa em suas bochechas, ele murmurou, não importa o que aconteça, ele deve escapar daqui a qualquer custo, mesmo que seja uma armadilha, é preciso tentar. Rastejando pelo túnel, ele pensou, adeus, rainha dragão lasciva. Quanto a Muen, embora ela seja muito bonita, ficará aqui por enquanto. Muen, que estava na parte mais alta do castelo, avistou seu pai. Mamãe, olha o papai no buraco do cachorro, que legal, ela exclamou sorrindo. A rainha Lasvezer, tomando seu vinho e aproveitando o sol quente, apenas sorriu ao perceber que ele era uma gracinha. Muen perguntou alegremente quando é que a mamãe vai amarrá-lo. Seus olhos brilhavam de curiosidade. Lasvezer se aproximou da filha e disse severamente a Muen que ela não pode falar assim do pai. É muito rude. Muen perguntou intrigada. Como ela deveria falar então? Seus olhos se arregalaram com a perplexidade. Lasvezer a corrigiu e disse, pegando de volta. Seu sorriso era frio e sem coração. Depois de um tempo, Leon ainda estava tentando fugir do castelo e sentia que cada segundo passava como uma eternidade. Quando Leon se viu em campo aberto e viu as fronteiras do Império à distância, pensou que agora poderia voltar para casa. Ele já escapou bastante, esse maluco aqui não vai pegá-lo direito, pensou ele, tentando se convencer disso. Mas, de repente, Lasvezer apareceu acima dele em sua forma de dragão. Ela disse sorrindo, é divertido brincar com você, Leon. Ela o ultrapassou e fechou o corredor. Leon, apontando para ela, exclamou que deve ser divertido brincar com ele desse jeito, certo? Ela respondeu que já havia se divertido o suficiente. Você não acha que ele escapou com muita facilidade? Quem o ajudou a passar pelos guardas e deixou o buraco de fuga? Ela perguntou. Sua voz estava calma, mas era possível ouvir a ameaça subjacente. Leon respondeu com confiança que, mesmo que lhe dissessem que era uma armadilha, ele ainda tentaria escapar. Ele só não esperava que ela o pegasse tão facilmente. Lasvezer perguntou o que acontecerá com ele quando retornar ao território humano? Ele tem a marca dela no peito. Você acha que eles ainda o verão como matador de dragões? Leon respondeu que, então, ele começaria toda a sua vida do zero como uma pessoa normal, o que era muito melhor do que ser seu prisioneiro. Lasvezer abriu suas asas e disse que ele não tinha percebido o favor que ela havia lhe feito. Ela agarrou Leon com suas garras e decolou em direção ao céu. Deixe-o ir para onde ela o está carregando, ele gritou. Já que ele quer tanto voltar, ela o ajudará, respondeu. Após 3 horas de voo sobre montanhas e florestas intermináveis, Lasvezer e Muen finalmente chegaram às fronteiras do Império. Ela voou para perto da floresta e jogou Leon direto para as árvores. Ele voou por entre as folhas, os galhos o atingindo no rosto e o som do vento em seus ouvidos. Uma vez no chão, Leon balançou enquanto tentava se levantar e coçou a cabeça, irritado, e disse dolorosamente. Ao olhar ao redor, Leon notou os contornos de casas surgindo no horizonte. É uma cidade humana, ele murmurou, não acreditando em seus olhos. Lasvezer, assumindo sua forma humana novamente, aterrissou ao lado de Leon. É isso mesmo, disse ela, sua voz firme e confiante. Este é o seu império. Ele se sente como se estivesse de volta à sua terra natal só por ter pisado nesta terra?
Quando ela se aproximou dele e ativou sua marca, ela disse que ele não poderia voltar para lá, embora a terra natal estivesse tão perto. Ela se esqueceu de mencionar que, quando um dos detentores da etiqueta deseja intimidade, ocorre uma certa reação. Lasvezer se aproximou dele, passando o dedo sobre o peito dele. Disse que agora ele podia sentir o calor se espalhando por todo o corpo, certo? Ele não conseguia mais se conter. Leon perguntou se ela queria fazer isso ali mesmo. Ela perguntou com uma careta fria: "Você sabe por que eles estão aqui?" Ela quer que ele sinta essa vergonha e dor bem na frente do cenário de sua cidade natal. Ele apertou o peito tentando reprimir os sentimentos que o invadiram e perguntou desafiadoramente: "Você acha que ele perderia a honra por algo assim?" Ele agarrou a mão dela com força e, com os dentes cerrados, disse que esperaria humildemente pela oportunidade de recompensá-la por toda essa vergonha em dobro. Ela sorriu e, puxando-o ainda mais para perto de si, sussurrou: "Bem, vamos esperar por isso." Nas proximidades da cidade imperial, Lasvezer vestia seus movimentos de forma suave e graciosa. Ela disse que gostou da apresentação dele. "Que tal visitarem esse lugar todo mês?" Leon se afastou abruptamente dela e disse que parecia que ela finalmente tinha perdido a cabeça se ainda quisesse continuar sugando a vida dele. Ela respondeu com uma risada que ele podia ver através dela: "Vamos voltar, a filha deles está esperando em casa." Leon a interrompeu com um gesto e disse com firmeza: "Espere, como matador de dragões, ele não quer ser arrastado por aí. Ele chegará lá por conta própria." Lasvezer disse, intrigado, que leva 3 horas de avião para ir daqui até o castelo, mas a pé, na velocidade humana, levaria 1 mês. Ele respondeu: 110 dias ou meio mês, não subestime a resistência dos humanos. Lasvezer sorriu desafiadoramente, olhou para ele e disse calmamente, imaginando quanto tempo ele duraria. Pouco tempo depois, Leon já estava cansado, seus passos eram lentos e pesados e seus olhos estavam embaçados pelo cansaço. Lasvezer o seguiu observando seu estado e disse, com uma careta, que se ele estivesse cansado era só perguntar. Leon cerrou os dentes e respondeu bruscamente: "Quem disse que ele estava cansado?" Ela sorriu e balançou a cabeça, observando que ele só era bom para frases legais. De repente, Leon viu pessoas a cavalo nas proximidades e pensou em um esquadrão de matadores de dragões. Leon não conseguiu conter uma leve risada, pensando consigo mesmo que esses caras serão capazes de ajudá-lo a fugir de tudo isso. Leon sentiu Lasvezer olhar para ele com um olhar assassino. Passou por sua mente a ideia de que, se ele pedisse ajuda, ela acabaria com todos eles. Seus olhos examinaram Leon e Lasvezer e, sem perder tempo, ele perguntou se eles estavam perdidos. Leon coçou a nuca e disse que não, que eles estavam apenas andando por aí. Ele decidiu que não poderia arrastar pessoas inocentes para isso. O lutador desceu do cavalo e disse que essa floresta não é um bom lugar para caminhar, pois há muitas criaturas hostis vivendo aqui. Aproximando-se deles, acrescentou que, a propósito, seu nome era Valkyrie e que ele era o capitão do Esquadrão 47 de caçadores de dragões do Exército Imperial. Leon, nervoso, disse que estava grato pela gentileza, mas que eles poderiam se defender sozinhos. Ele pensou consigo mesmo: não deixe que ele se aproxime novamente. O lutador hesitou e disse que lhe parecia muito familiar. Em seguida, perguntou se ele já o havia visto antes. Lasvezer concentrou o poder da prata em sua mão. Leon percebeu isso e achou que não era bom. Leon pegou a mão dela e, puxando-a para si, disse: "Senhor, você deve estar confundindo com outra pessoa. Ele tem uma aparência bastante comum e até a esposa dele se confunde às vezes, não é?" Então, em um sussurro, disse de uma forma que só ela poderia ouvir que ele voltaria com a ajuda dela. "Por favor, deixe-os ir." O lutador, vendo que eles estavam indo bem, riu e disse que não iria interferir com os amantes. Lasvezer olhou com raiva para Leon e perguntou, com evidente irritação: "Chega de abraços?" Leon, sentindo sua raiva, afastou-se imediatamente dela, tentando não encontrar seu olhar. Ela sorriu com desdém e disse que ele não era estúpido o suficiente para pedir a ajuda deles. Lasvezer disse com um olhar frio que ele deveria entender sua posição. Mesmo que eles tivessem uma filha, isso não significava que ela fosse sua esposa. Leon respondeu que era como se ele quisesse ser seu marido. Ela se virou, escondendo suas emoções, e disse com fria determinação que eles estavam indo embora, pois ainda tinham uma longa jornada pela frente. De repente, Leon sentiu uma dor aguda em seu braço.
Ele sacudiu o braço bruscamente, tentando perceber o que havia acontecido. Ele olhou para sua mão e, ao ver o ferimento profundo, sentiu-se imediatamente fraco. Seus olhos escureceram diante de seus olhos. Incapaz de suportar a dor, ele perdeu a consciência e caiu no chão. Lasveizer olhou para ele com tristeza e perguntou com evidente irritação: desmaiou? Ela cobriu seu corpo com um brilho prateado e disse ironicamente como o corpo das pessoas era fraco. Afinal, ela assumiu a forma de um dragão e seu corpo se transformou, irradiando força e poder. Com facilidade, ela jogou Leon em suas costas. Ela decolou para o céu, com as asas cortando o ar, e disse com uma risada: bem, vou entender isso como um pedido de ajuda. Um dia depois, Leon se esforçou para abrir os olhos, sentindo uma leve dor de cabeça e uma ligeira fraqueza. Mãe estava ao lado da cama e, quando percebeu que o pai estava acordando, exclamou com alegria que ele finalmente estava acordado. Leon coçou a nuca e perguntou como ele voltou. Mãe respondeu com um sorriso que sua mãe o trouxe de volta para casa. Ele fez uma careta e disse, com um suspiro profundo, que ela o havia capturado como uma presa novamente. Leon desviou o olhar para o braço e notou que ele estava enfaixado. A leve dor ainda reverberava, mas o ferimento havia sido tratado com cuidado. Muin pegou a mão dele e respondeu com orgulho que foi ela quem fez o curativo em seus ferimentos. Suas mãos pequenas seguraram o pulso dele com força e havia um brilho de orgulho em seus olhos. Um pensamento passou pela mente de Leon. Os estudiosos sempre disseram que os dragões são uma raça feroz e cheia de sede de sangue desde que ele era criança. Mesmo que Muin tenha as características óbvias de um dragão, mas Muin, apesar das características óbvias do dragão, não tem agressividade ou raiva. Ela o trata como um pai. Será que isso se deve ao fato de ela ser uma mistura de humano e dragão? Leon acariciou gentilmente a cabeça de Muin, sorrindo, elogiou o fato de ela ser uma ótima menina. Ele sorriu, olhou para ela e disse que ela era muito simpática. Só não deixe que ela seja como a mãe quando crescer. Lasveizer apareceu de repente na porta e, olhando para ele com interesse, perguntou: o que foi? Por que ele não queria que ela fosse como ela? Leon se afastou abruptamente, seu rosto escureceu e ele, tentando esconder suas emoções, não respondeu nada brevemente. Muin exclamou alegremente: mamãe, ela conseguiu fazer o curativo no ferimento do papai exatamente como disse. Seus olhos brilhavam de orgulho e sua voz estava cheia de alegria. Lasveizer, segurando um leve sorriso, olhou para ela com severidade e respondeu que era isso que ela deveria estar fazendo. Sim, mamãe, respondeu Mven e sua voz estava cheia de determinação. Leon, que estava observando, achou que ela era uma mãe rígida. Ele acariciou a cabeça de sua filha e perguntou se ela queria brincar de esconde-esconde no jardim. Ele começará a procurar assim que eu contar até 100. Muin gritou de alegria, sua voz estava cheia de entusiasmo e ela perguntou ao papai: você quer mesmo brincar de esconde-esconde com ela? Seus olhos brilhavam de felicidade. Leon sorriu ao ver Muin se preparando para o jogo com um brilho nos olhos. Ele é diferente da mãe dela. Vamos começar, ele disse. Ele começou a contar e Muin, correndo alegremente, virou-se e gritou com um sorriso: papai, não conte tão rápido. Leon disse, a contragosto: ei, agora ela. Lasveizer ergueu as sobrancelhas com surpresa e perguntou o quê? Sua voz estava cheia de perplexidade. Leon foi até ela e, com uma leve repreensão na voz, perguntou se ela estava sendo muito rígida com essa criança. Lasveizer, incapaz de esconder sua determinação, respondeu calmamente que eles eram dragões e todos passavam por isso. Somente por meio de uma educação rígida seria possível criar um guerreiro digno. Leon, ainda hesitante, disse que ela não é um dragão de raça pura. Além disso, Muin é tão bonita que ela pode entender isso? Lasveizer disse calmamente que ela era um dragão e que suas palavras eram humilhantes para a raça deles. Leon, sorrindo e olhando diretamente para Lasveizer, respondeu com um leve desafio que ela também era muito bonita. Lasveizer, furiosa, agarrou-o pela camisa, puxando-o para si, e disse-lhe friamente que ele era apenas um escravo por diversão, portanto, pare de incomodá-la. Leon olhou para ela com a expressão mais inocente, com os olhos arregalados como se não entendesse a raiva dela. Em um instante, sua raiva desapareceu e ela acrescentou calmamente que era bom que ele entendesse isso. Ela é uma rainha dragão e tem muito trabalho a fazer no governo. Cuidar de sua filha é responsabilidade dele. De repente, ela se aproximou mais, de modo que sua respiração mal o tocou. Lasveizer acrescentou em voz baixa:
quase em um sussurro, que ela gostava dele. Leon, no jardim, começou a zombar de Lasvezer e disse que ela era a rainha dos dragões, que estava muito ocupada e que ele, como matador de dragões, era responsável por cuidar do bebê. Ele notou Muin escondida atrás de um pilar e pensou com um sorriso que Muin ainda era muito ingênua. Ela realmente achava que ele não a notaria se ela espiasse daquele jeito? Ele se virou bruscamente para a coluna e, apontando o dedo em sua direção, exclamou em voz alta que a havia encontrado. No entanto, para a surpresa de Leon, Muin não reagiu à sua exclamação. Ela continuou a se esconder atrás da coluna, ainda olhando por trás dela com uma expressão concentrada. Suspeitando que ela não estava feliz, Leon coçou a nuca sem jeito e, um pouco envergonhado, pediu desculpas pela espera. Leon, percebendo que algo estava errado, imediatamente correu atrás dela, gritando para Muin: "O que está acontecendo? Por que ela está fugindo?" Leon parou de procurar por Muin. Ele não conseguia entender para onde ela poderia ter desaparecido tão rapidamente e disse que tinha acabado de vê-la aqui. Leon pensou por um momento enquanto observava o comportamento de Muin e percebeu que prever o humor de uma criança era uma tarefa realmente difícil. Enquanto Leon pensava, percebeu que não era nenhuma surpresa o fato de Lasvezer tê-lo designado para cuidar da filha. Muin estava atrás dele, rindo dele. Leon congelou de surpresa quando ela de repente correu até ele e o abraçou. Ela o pegou. "Vem!" exclamou, aconchegando-se a ele. Leon, um pouco confuso, perguntou se ela não estava fugindo dele. Sua voz soou suave, como se ele estivesse tentando não decepcionar a filha. Muin respondeu com um sorriso que não, papai, ele não conseguia encontrá-la, então ela foi procurá-lo. Leon, um pouco confuso, se perguntou se estava enganado, pois durante todo esse tempo ele tinha certeza de sua suposição. Muin pegou sua mão e o levou para dentro da casa, dizendo que queria lhe mostrar algo. Leon respondeu bem com um sorriso. Quando Leon e Muin entraram na casa, uma réplica exata de Muin os observou atentamente. Muin se sentou ali, concentrado em fazer um desenho, cantarolando baixinho para si mesma sob seu nariz. Tarde demais, papai pegou o cinto. Leon, observando sua filha, não pôde deixar de sorrir. Ele pensou com admiração que era um verdadeiro milagre ser o pai de uma menina tão doce. Mais cedo ou mais tarde, ele sussurrou para si mesmo que o papai a ajudaria a escapar das garras da mamãe. Muin terminou de desenhar e correu até o pai, brilhando de alegria, e disse: "Papai, veja como ela desenhou a família deles." Leon disse que ela estava fazendo um ótimo trabalho, que realmente era sua filha. Ele olhou para o desenho e, surpreso, perguntou a Muin por que havia duas dela. Muin respondeu que era sua irmã. Ele exclamou surpreso que ela tinha uma irmã. Seus olhos se arregalaram de surpresa e ele sentiu uma onda de perplexidade percorrer seu corpo. Portanto, não só atingiu o alvo imediatamente, como também o fiz duas vezes, acrescentou. Leon disse, sem jeito, que a garota no jardim devia ser sua irmã. E ele a estava chamando de errada, sem perceber que isso a deixava irritada. Muin respondeu que não achava que sua irmãzinha estivesse brava, apenas um pouco tímida. Leon pensou que, na verdade, eles tinham se visto muito pouco. Uma reação bastante calma para uma criança. É tudo culpa do dragão por ter escondido sua segunda filha dele. Ele precisa fazer com que ela conte a verdade. Enquanto isso, Lasvezer estava sentada em seu escritório, imersa em papéis e relatórios que exigiam sua atenção. De repente, a porta do escritório se abriu abruptamente e Leon entrou correndo, gritando ferozmente Lasvezer. Sem levantar os olhos da carta, ela perguntou calmamente onde estava Móven. Sua voz era uniforme e calma, mas tinha uma autoridade inconfundível. Leon respondeu que tinha ido brincar com sua irmã. Ela realmente é boa em esconder a verdade. Quando é que ela vai lhe contar que eles têm outra filha? Lasvezer o provocou, perguntando se ele já não tinha percebido isso. Ela olhou para ele com um leve brilho de zombaria nos olhos, esperando a reação dele. Leon deu um tapa na mesa e disse que ela fez um ótimo trabalho, muito bem feito. Deu a ela duas lindas filhas de uma só vez. Quando ele retornar ao Império, ele se certificará de colocar o nome dela na árvore genealógica deles. Ela olhou para ele com interesse e, sorrindo, perguntou por que ele achava que ela estava escondendo sua existência dele. Leon respondeu com confiança que achava que ela estava ficando com ciúmes por causa da proximidade com Muin, por isso, começou a esconder Noa dele. Lasvezer olhou para ele com interesse e perguntou, ele está realmente tão preocupado com isso? Ele respondeu que qual pai não ficaria feliz em ver sua filha?
Ao contrário dela, ele quer construir um bom relacionamento com ela. Ela disse presunçosamente, tudo bem, não se arrependa. Sua voz não era apenas confiante, mas também irônica. Leon se dirigiu à cozinha e, enquanto cortava as cenouras, disse que iria vencê-la nessa guerra hoje. O primeiro passo de Leon para se relacionar com sua filha mais velha foi através do estômago dela. Ele fez uma sopa e pensou que costumava fazer essa sopa cremosa com frequência para seus filhos. Eles sempre gostavam dela e achavam que as crianças também gostariam. Ele provou a sopa, segurou a colher com as mãos e disse: não é ruim, você não pode vencer o talento. Ele supôs que sua filha diria que essa comida é deliciosa. Papai cozinha o melhor. Leon disse com orgulho que ela com certeza gostaria dessa sopa. Os empregados que estavam observando Leon disseram que o cavalheiro tinha acabado de se recuperar da doença e imediatamente começou a cozinhar para a família. Lasveiser e as crianças estavam indo para a cozinha. Ela disse às empregadas que elas estavam dispensadas por hoje e que deveriam descansar. As empregadas se curvaram e lhe agradeceram. Leon já havia arrumado a mesa quando sua família entrou e disse com um sorriso que tinham chegado bem na hora. Moen correu até o pai e perguntou ao papai o que é esse cheiro tão bom. Leon respondeu com um sorriso que tinha ouvido dizer que ela gostava de comer carne, então preparou um ensopado e um bife especialmente para eles. Ele olhou novamente para a segunda filha, tentando entender a reação dela, e pensou, Noah, agora ela entende os sentimentos dele? Mas, ao olhar para Noah, ele percebeu que ela não se importava. Seus olhos refletiram decepção e ele disse confuso, o quê? Leon se perguntou por que tudo estava errado novamente. Lasveiser já esperava essa reação, por isso não o deixou ver Noah. Lasveiser disse a Noah que esse era o primeiro encontro formal entre eles, portanto, apresentem-se um ao outro. Noah respondeu calmamente, ok, mamãe. Noah, ao se aproximar de seu pai, disse que ela era Noah Kelk, a irmã mais velha da grande rainha dragão de prata Lasveiser. Ela tem 1 ano e 2 meses de idade. Vale a pena observar que os dragões vivem para sempre e seus filhotes crescem mais rápido do que os filhotes humanos. Leon estendeu a mão e disse oi Noah, seu nome é Leon Cosmodei e ele é o papai dela. O segundo passo de Leon para se relacionar com sua filha mais velha foi causar uma boa primeira impressão. Noah disse friamente, como? Leon pensou, de onde veio essa frieza? Será que ela tinha algum ressentimento contra ele? Moen se aproximou de Noah e sussurrou, Mana, seja mais falante, não machuque o papai. Sua voz era calma e carinhosa. Noah franziu as sobrancelhas infeliz e examinou Leon com perplexidade, dizendo que ele parecia tão fraco que definitivamente era o pai deles. Leon ficou profundamente magoado com essas palavras e não pôde deixar de se perguntar que filha cruel ele tinha. Hoje, Leon sofreu sua primeira derrota em sua jornada para se tornar um bom pai. Disse que um jantar em família é uma ótima oportunidade para conversar e discutir, mas para Leon hoje é um verdadeiro desafio. Moen, segurando seu prato, disse, irmã, me ajude a cortá-lo. Leon achava que, apesar de serem parecidos, eles eram muito diferentes em suas personalidades. Era óbvio que Noah era mais parecida com sua mãe. Ele perguntou a Noah com esperança, ela está gostando do jantar de hoje? Sua voz estava cheia de expectativa, como se ele estivesse procurando a confirmação de que havia conseguido atender às exigências da filha de alguma forma. Noah respondeu que o jantar estava ruim e nojento. Essas palavras magoaram Leon profundamente e ele sentiu seu coração se apertar. Lasveiser, ao assistir à discussão, não pôde deixar de rir alto. Moen perguntou à mãe por que ela estava tão feliz. Lasveiser respondeu que seu pai finalmente se reuniu a eles. Vê-lo tão feliz a deixa feliz também, não é, Leon? Por que não está sorrindo? Leon respondeu, um pouco sem jeito, que é claro que ele estava feliz por passar um tempo com eles. Moen perguntou alegremente, papai, você pode nos fazer o jantar todos os dias? Leon pensou que não queria compartilhar uma refeição todos os dias com aquele dragão. Noah disse que não e Moen perguntou, intrigado, por quê? Noah disse que era porque ela queria ir para a Saint-Hécat's Academy. Lasveiser disse que eles geralmente se matriculam lá a partir dos 4 ou 5 anos de idade. Por que ela está tão ansiosa para ir para lá? Noah declarou com olhos ardentes que era porque ela queria se tornar a mais forte e derrotar todos os matadores de dragões. Leon, limpando a boca,
refletiu que parecia que esse garoto realmente queria brigar com seu próprio pai. Leon olhou para Noah e disse suavemente que os caçadores de dragões são muito fortes. Noah, ela ainda é muito pequena e você pode se machucar. Noah lhe disse com orgulho que não a tratasse como uma criança. Leon olhou para seu rosto determinado e pensou que ela era uma criança. Lasvezer disse que acha que não é uma má ideia. Quanto mais cedo ela aprender as habilidades básicas, mais cedo estará no campo de batalha. Lasvezer olhou para Leon, seu olhar era zombeteiro e ela perguntou a Leon se você acha que ela está errada ou se ele tem um motivo para impedi-la. Leon pensou que, se continuasse a resistir a essa decisão, Noah realmente o odiaria. Ele teria que ser mais cuidadoso. Aceitando a situação, Leon suspirou baixinho e não fez objeções. Um pensamento passou por sua mente e finalmente chegou até ele. Ela quer usar Noah para pressioná-lo durante a refeição. Leon sentiu que sua paciência estava se esgotando e pensou, espere Lasvezer, ele vai dar uma surra nela. Lasvezer disse alegremente que, como seu pai estava de acordo, estava tudo resolvido. Os exames de admissão para a St. Aite Academy serão realizados em um mês. Durante esse período, ele os ajudaria a se preparar. Noah olhou para a mãe com curiosidade e disse com genuíno respeito, sim, mamãe. Depois de terminar o jantar em família, Muen, mostrando sua barriga para Noah, disse, irmã, olhe, ela tem uma barriga redonda. Leon, apontando para os pratos, disse com uma nota de irritação, Lasvezer, esses pratos ainda estão sujos. Lasvezer disse calmamente, deixe que os empregados os retirem. Sua voz era uniforme e calma, como se ela estivesse confiante em sua autoridade e não visse sentido em discutir com Leon. Leon, aproximando-se dela, disse que era costume o casal limpar tudo depois do jantar e lavar os pratos juntos. Era a maneira correta de terminar um jantar em família. Será que ela não quer criar um ambiente familiar diante deles, mesmo que seja falso? Lasvezer olhou para seus filhos felizes, e sorrindo levemente, disse ok. Muen levantou a mão e, com entusiasmo genuíno, disse que também queria ajudar. Noah, impaciente, puxou Muen para trás e disse, venha comigo. Muen olhou em volta surpresa e tentou se libertar, mas sua irmã era muito forte. Irmã, para onde ela está arrastando? Ela perguntou. Ao desamarrar o avental, Lasvezer olhou para Leon com curiosidade e perguntou quando ele começaria a ajudar. Leon perguntou, imaginando se ela havia se esquecido do que ele havia dito há 2 anos. Havia uma careta em sua voz. Ele ativou a etiqueta e disse que nunca era uma boa ideia ficar sozinho com um matador de dragões altamente habilidoso e mais forte. Lasvezer, com uma expressão de perplexidade e leve alarme no rosto, exclamou, o que ele vai fazer? Leon disse com veemência que ele costumava ficar muito cansado por causa das longas distâncias para que ela pudesse controlá-lo. Mas agora era diferente. Ela começou a atacar com a cauda com uma força incrível e disse com confiança em sua voz, ele realmente achava que poderia escapar daqui usando esse truque? Leon pegou sua cauda com facilidade e perguntou quem foi que disse que ele iria fugir? Ele apertou a cauda dela e, apesar de suas tentativas de resistir, Lasvezer, corada, se viu ajoelhada diante dele. Leon perguntou e do que ela é capaz agora, Vossa Majestade? A essência de dragão torna sua cauda extremamente sensível. Quando é agarrada, ela fica igual a um gatinho, tão fraca e indefesa. Ele encontrou essa informação em seu livro sobre dragões. Aproximando-se mais do rosto dela, ele disse com uma careta, Lasvezer, eles são dragões que buscam conquistar e controlar tudo. Você já foi controlada por si mesma? Sua voz era desafiadora e seu olhar era duro, com um toque de confiança, como se ele já soubesse a resposta. A noite chegou e Leon ainda estava segurando a cauda. Lasvezer, respirando com dificuldade, pediu que a cauda fosse solta. Leon disse que, desde o dia em que acordou, ela pisou em sua dignidade com os pés e o tratou como um brinquedo. O que ela acha de eles trocarem de papéis esta noite? Lasvezer disse com raiva que ele era um bastardo, mas, de repente, eles ouviram um estrondo e ficaram em silêncio, ouvindo os sons do lado de fora das portas. Eram as criadas. Uma delas perguntou se o tempo de amor de Sua Majestade e de sua família havia acabado. Quando abriram a porta, viram como tudo estava limpo. E a outra criada disse com admiração que o príncipe havia feito isso. Leon e Lasvezer estavam escondidos atrás da porta, tentando não se revelar. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo som dos passos das criadas. Leon, segurando o rosto de Lasvezer,
disse, fique quieto, Vossa Majestade. Ela não quer que eles sejam descobertos pelas empregadas do lado de fora. A rainha, que normalmente é tão arrogante e poderosa, ficou assim, certo? As criadas saíram e Leon, abraçando-a com força, disse, muito bem, vamos começar, minha querida esposa. 3 dias depois, as crianças estavam deitadas na cama do pai, observando-o ansiosamente. Mãe apertou os olhos e perguntou, o papai está dormindo há 3 dias, ele está morto? Noia disse, apenas observe e observe. Noah, decidindo testar a reação, deu um chute no rosto do papai adormecido. Leon, sonolento, disse que estava doendo. Ela continuou dizendo que ele ainda não estava morto. Leon pensou consigo mesmo, é normal tratar seu pai dessa maneira? Leon abriu os olhos e Muen, com uma expressão de alegria no rosto, exclamou, mamãe, papai acordou. Leon se levantou um pouco e, lutando para entender o que estava acontecendo, perguntou quando ele desmaiou. Lasvezer, com uma leve expressão de zombaria no rosto, olhou para ele e perguntou calmamente se ele precisava da ajuda dela para se lembrar. Leon se lembrou dos eventos depois daquela noite, quando o padrão de dragão desapareceu e ele foi muito espancado. Essa mulher é muito cruel. Se ele fosse um homem comum, já teria morrido sob as garras dela há muito tempo. Leon olhou novamente para Lasvezer, como se não quisesse, seu olhar se deteve nas feições dela. Se você olhar de perto, ela é muito bonita e tem claramente mais de 200 anos de idade. Muen perguntou, preocupado, por que o papai não se mexia? Noah respondeu que olhou para a mãe deles e ficou paralisado. Lasvezer acidentalmente deixou cair o prendedor e Leon rapidamente pegou o prendedor e o prendeu gentilmente no cabelo dela. Olhando para o resultado, Leon disse, com um leve sorriso, que esse combinava muito bem com ela. Lasvezer disse com um sorriso que não esperava que ele fosse tão atencioso. Já está cortejando outras mulheres? Leon se vangloriava de que, quando era menino, escovava com frequência o pelo do burro de seu mestre e era muito bom nisso. Muen, caminhando até o pai com uma expressão séria no rosto, perguntou ao papai o que é um burro. Seus olhos estavam cheios de curiosidade. Leon, tentando mostrar a ela, disse que os burros são como dragões, têm 2 orelhas e uma cauda. Eles são muito teimosos e gostam de se indignar quando não estão satisfeitos, assim como a mãe deles. Leon mal havia terminado a frase quando Lasvezer lhe deu um forte e agudo tapa no peito. Muen, preocupado, se aproximou e perguntou ao papai se ele estava bem. Leon, segurando o peito, sibilou que estava bem. Lasvezer disse, com sangue frio e certeza, que a tarefa deles hoje era aprender a escrever o nome, que o pai ajudaria. Leon percebeu que ela havia lhe dado outra tarefa sem o seu consentimento. Muen ficou animado e exclamou, que bom que o papai vai ensiná-los a escrever. Noah disse que ela sabia escrever. Muen pegou a mão dela e a conduziu em direção à saída, dizendo, Mana, vamos até o escritório para encontrar canetas com cores bonitas. De que cor você gosta? Noah disse que gosta de roxo. Lasvezer disse gravemente que sua irmã os visitaria hoje. Ela não quer que ele apareça na frente dela. Leon perguntou com um sorriso presunçoso, ela não o deixaria conhecer sua família? Sua voz tinha um toque de insolência alegre. Lasvezer foi até ele e sussurrou em seu ouvido Leon Cosmodei, agora um dragão macho que se casou com um membro do clã do Dragão de Prata. Ele ficou em coma por 2 anos devido a uma doença e só acordou recentemente. E, cutucando no peito, disse-lhe que, se chegassem a se encontrar, ele teria que se adaptar à personalidade que ela havia criado. Ele respondeu com uma leve inclinação da cabeça e um aperto de lábios que entendia Vossa Majestade. Sua voz estava cheia de um leve sarcasmo que ele mal conseguia conter, mas para si mesmo, Leon pensou com uma risada, Mulher Dragão, você acha que ele vai obedecer? Lasvezer, ele a envergonhará na frente da irmã dela. No quarto das crianças do Castelo do Dragão de Prata, Leon estava explicando as regras de escrita para as crianças. Ele disse, apenas observe-o fazer isso assim. Ele estendeu 2 pedaços de papel e disse que havia escrito seus nomes aqui. E pediu que eu os escrevesse várias vezes. Noia disse que sua caligrafia não era tão bonita quanto a de sua mãe. Leon exclamou isso com surpresa. Muen, percebendo que seu pai estava de pé, perguntou curiosa onde ele estava indo. Leon,
olhando para a filha, respondeu com um leve sorriso que havia se esquecido de dar algo para a mãe delas e que estava indo fazer isso. Ao sair da sala, Leon disse por cima do ombro que voltaria para verificar mais tarde. Noah olhou para Moen com o senho franzido e perguntou em voz alta, ele é estúpido? Com uma leve risada, acrescentou que ela parecia feliz de certa forma. Noah franziu a testa, virou-se e disse que ela não estava. Então, vai e escreva isso rapidamente. Ela olhou para o lençol, seu rosto ficou vermelho e ela quase não conseguiu conter sua alegria. Isha Melkoi, rainha dos dragões vermelhos, já estava de pé nos portões do castelo do dragão de prata. Las Vezer, abraçando Isha, disse com um sorriso caloroso e uma alegria indisfarçável, Mana, faz tempo que não nos vemos. Isha sorriu, examinando Las Vezer, e disse que não havia há um ano. Ela parecia muito mais saudável. Las Vezer, sentindo-se um pouco envergonhado, desviou o olhar e disse que realmente não achava isso. A irmã dela disse que ouviu que o marido dele acordou. Por que ela não o vê aqui? Las Vezer disse, rindo, que não estava se sentindo bem hoje e que não poderia se encontrar ainda. Isha disse que não é uma pena. Ela também queria ver como era o rei dragão que sequestrou sua irmã. Ao se aproximar, ela exclamou que, normalmente, os dragões formavam laços por dinheiro e poder, e que o amor estava fora de questão. Mas como eles se casaram tão rapidamente e tiveram filhos, o relacionamento deve ter sido muito bom. Las Vezer perguntou, confuso, que o fato de serem casados e terem filhos significa que eles se amam. Ela não se sente atraída por ele agora ou no futuro. Isha, observando a irmã, suspirou baixinho. Ela achava que sua irmã não havia mudado nada. Las Vezer abraçou a irmã e disse, tudo bem, elas não se veem há muito tempo, é melhor ir para o jardim e conversar. Leon, apertando os olhos e segurando um binóculo, disse em voz baixa que devia ser a enfermeira Las Vezer. Leon deu uma leve risada e acrescentou que então ele saberia até onde poderia ir com o padrão do dragão. Isha, enquanto caminhava pelo jardim com sua irmã, disse que ultimamente tem havido um pouco de instabilidade no clã dos dragões, especialmente com o rei dragão Red Flame. Esse cara tem sido muito ativo ultimamente. Las Vezer, fazendo uma pausa por um momento, exclamou seriamente, Constantine, sério? Ela perguntou que ele não havia desaparecido há muito tempo? A irmã respondeu que, quem sabe, ele é um cara impetuoso e talvez queira aproveitar a oportunidade para expandir seu território. De repente, a marca de Las Vezer em seu peito foi ativada. Para si mesma, ela pensou com raiva agora? A irmã, percebendo a tensão, perguntou o que havia de errado. Las Vezer respondeu discretamente nada a deixou continuar. Ela olhou para o castelo e pensou, com uma raiva mal contida, na maldita caçadora de dragões. Seus punhos se cerraram e a raiva brilhou em seus olhos. A irmã disse que eles precisavam fortalecer a defesa da fronteira por precaução. Ela enviaria Shinlong para contatá-los se houvesse alguma novidade. Las Vezer, encolhendo-se, pensou que o efeito do padrão do dragão estava ficando cada vez mais forte. Se continuasse assim, Isha, percebendo que Las Vezer estava ligeiramente pálido e com o rosto vermelho, perguntou ansiosamente, Little Lois, ela está mesmo bem? Ela parece um pouco estranha, seu rosto está corado. Las Vezer, tremendo nervosamente com dificuldade, disse a Sister que ela acabou de se lembrar de que tem algo importante para decidir com urgência. Ela voltará em 20 minutos. A enfermeira, com um olhar preocupado, perguntou se ela estava indo sozinha ou deveria acompanhá-la. Las Vezer, sem parar e se dirigindo rapidamente para a saída, gritou que não havia necessidade, que ela poderia se virar sozinha. Isha, observando Las Vezer correndo de um lado para o outro, não resistiu a um leve sorriso e deu uma risadinha ao notar que o jovem estava se divertindo com o padrão do dragão. Enquanto isso, Leon, que descansava em uma espreguiçadeira, disse que queria ver quanto tempo ela aguentaria. Las Vezer entrou na sala com raiva e gritou Leon. Ele disse calmamente, olá, por que ela voltou tão cedo? Las Vezer, agarrando pelo colarinho, perguntou se ele havia escolhido esse momento de propósito apenas para envergonhá-la na frente de sua irmã. Leon achou melhor fingir ser inocente e enganá-la. Ele olhou nos olhos dela com uma expressão de ingenuidade e disse, é errado que ele a queira? Las Vezer o soltou imediatamente e deu um passo para trás, corando profusamente. Ela não esperava que ele respondesse com tanta franqueza e sentiu um rubor ardente surgir em suas bochechas. Leon, observando a reação dela, achou que parecia estar funcionando?
Pelo menos ela está com nojo dele agora, certo? Lasvezer desviou o olhar e disse, é uma vergonha, sem vergonha. Como o prisioneiro se atreve a dizer uma bobagem dessas? Ela imaginou que, obviamente, tinha vindo aqui para lidar com ele. Então por que só foi impedida por algumas palavras? Ela disse que ele teve sorte dessa vez. Se ele voltasse a fazer isso da próxima vez, ela não o perdoaria. Leon provocou seu pensamento com uma risada tão assustadora. Ele raciocinou com um sorriso que um palavrão poderia deixá-la tão indefesa. Esse padrão de dragão é realmente forte. Leon se perguntou por que, quando pensava nela, seu coração batia tão rápido. Dando tapinhas em suas bochechas, ele disse, Cosmodeus, acorde e pare de pensar em bobagens. As crianças ainda estão esperando que ele volte. Enquanto isso, Noah obedientemente fazia a tarefa, enquanto Moen perguntava ociosamente por que o papai ainda não tinha voltado. Já estava escurecendo e Isha, que havia decidido pegar a estrada, disse que partiria hoje. Lasvezer acenou para ela se despedindo e, com uma leve preocupação na voz, disse, Irmã, tome cuidado no caminho de volta. Isha se transformou em um dragão e disse, por favor, apresente-a ao seu marido da próxima vez. Lasvezer respondeu, ok, falarei com você na próxima vez. Reunindo seus companheiros, Isha voou rapidamente para o céu, deixando um rastro brilhante de fogo atrás de si. Lasvezer disse com raiva que a maldita matadora de dragões lhe daria uma lição novamente esta noite. Enquanto isso, Leon, sentado para ler um livro para as crianças, de repente espirrou e pensou, o que essa mulher está fazendo para repreendê-lo? Ele notou que as crianças já estavam dormindo docemente, cobrindo-as com um cobertor, disse, não se resfriem. Fechando a porta, antes que Leon percebesse, a mão de Lasvezer apareceu bruscamente na frente dele. Para onde ele estava indo, ela perguntou com tanta força que ele gaguejou. Ele perguntou se sua irmã havia saído. Leon recebeu um olhar furioso quando ela disse que eles ainda tinham coisas para fazer hoje. Lasvezer não lhe deu tempo para pensar e o puxou à força para um dos quartos do castelo. Com um olhar severo para ele, ela disse de forma curta e decisiva, vamos embora. Leon tentou protestar, mas não adiantou. Leon entrou no quarto da rainha com uma bacia de água quente, colocando-a ao seu lado. Ele franziu a testa ao olhar para Lasvezer e disse com uma expressão intrigada, aqui tem água quente. Para que ela precisa disso? Lasvezer disse que estava muito cansada depois de caminhar o dia todo. Por favor, lave seus pés. Ele olhou para ela com uma expressão de total perplexidade, tentando entender o que estava acontecendo. O olhar dela era frio e imponente quando ela lhe disse para parar de se indignar e fazer o que lhe era pedido. Era uma punição por suas atitudes de hoje. Leon congelou por um momento enquanto tirava o sapato e o pensamento agonizante passou por sua mente. Ele era um matador de dragões, mas agora tinha que fazer o papel de um escravo lavando os pés dela. A maldita mulher realmente sabe como se divertir. Ele nem sabe quantos cadáveres de caçadores ela pisou com aqueles pés. Lasvezer pensou de repente, capturando o olhar de Leon. Por que ele estava olhando para a perna dela? A pergunta passou por sua mente. Ela congelou por um momento e percebeu que Leon olhava atentamente para seus pés. Ela corou e teve a ideia de que talvez fosse algum tipo de fetiche nojento. Leon, de repente com surpreendente determinação, agarrou as pernas dela e, com um pouco de diversão, disse, abaixe-a aqui. De repente, Lasvezer chutou o pé contra a mandíbula dele e, olhando-o nos olhos, exclamou com veemência. Ele caiu no chão e Lasvezer, pisando em seu peito, perguntou se ele estava tentando se vingar dela de propósito. Leon deu uma risada sarcástica e disse que alguém havia lhe pedido para lavar seus pés. Ela olhou para Leon com uma leve irritação na voz e disse que ele ainda parecia estar com problemas de memória. Lasvezer bateu o pé e perguntou se ele nunca pensou que um dia seria pisado por um dragão. Leon imediatamente corou e, tremendo, pediu que ela parasse. Ele achava aquilo tão humilhante, ao mesmo tempo, tão bom. Lasvezer olhou para ele desafiadoramente e disse que queria ver por quanto tempo ele conseguiria tolerar aquilo. Leon cerrou os dentes e respirou fundo, tentando reunir o que restava de sua vontade. Não, ele não podia ceder à tirania dessa mulher. O pensamento passou por sua mente. Leon agarrou a perna dela e exclamou que já havia comido pés de porco, vaca e cabra, mas nunca havia provado pés de dragão. Seu rosto ficou ligeiramente pálido e seus olhos se estreitaram em perplexidade quando ela perguntou o que ele estava fazendo. Leon deu uma mordida rápida em seu pé e exclamou que o aperitivo de hoje eram pernas de dragão cruas. Em todo o castelo,
houve um grito furioso de Las Vezir Leon Cosmodei, ela o matará. Sua voz cheia de raiva e ameaça ecoou pelos corredores. No dia seguinte, as crianças acordaram. Muen, notando a perna da mãe, perguntou a ela, por que ela está mancando? Ela disse que eram apenas pequenas coisas. Ela então olhou para o pai preocupada e perguntou, por que o rosto dele está todo machucado? Ele também respondeu que não era nada. Muen sugeriu animadamente que eles deviam estar jogando jogos divertidos sem ela. Ela também queria participar. Depois de um tempo, Las Vezir e Leon foram passear juntos no jardim do Castelo do Dragão de Prata. As criadas que os observavam discutiam o que estava acontecendo com diversão. Uma delas exclamou, olha, o príncipe e a rainha estão em um encontro. A outra acrescentou, que casal bonito. No entanto, a camareira apertou os olhos e percebeu que, de alguma forma, ela sentia que Sua Majestade e o príncipe não eram tão próximos assim. Durante a caminhada, Las Vezir e Leon não demonstraram nenhuma emoção além de desagrado. Leon se perguntava por que as coisas tinham chegado a esse ponto. Ele parou abruptamente e se lembrou do que havia acontecido há algum tempo. Por que ele deveria sair com ela? Perguntou com relutância. Las Vezir respondeu que, de qualquer forma, era seu trabalho manter uma falsa aparência de harmonia conjugal para as pessoas de fora. Leon sentiu que havia algo errado com Las Vezir. Ela não costumava ser tão proativa. Ela estava tramando alguma coisa, foi o que passou pela mente dele. As crianças escondidas atrás de uma árvore observavam seus pais. Muen sussurrou que o papai era tão estúpido que não conseguia nem segurar a mão da mamãe. Enquanto continuava a observá-los, ela teve uma ideia e exclamou que iria ajudá-los. Noah tentou impedi-la e sussurrou, espere, deixe-os em paz. Muen correu até seus pais gritando mamãe e papai. Leon perguntou, perplexo, por que ela os havia seguido. Rapidamente, ela pegou as mãos deles, juntou-as e disse-lhes para darem as mãos quando andassem. Depois disso, ela anunciou alegremente que agora estava indo brincar com sua irmãzinha. Leon pensou, como a criança sabe disso? Noia começou a puxar sua bochecha dolorosamente. Muen, pedindo desculpas, disse que estava errada. Ela não fará isso de novo. Irmã, por favor, deixe-a ir. Os dois coraram de vergonha e Leon disse que isso era um pouco inesperado e o que ele deveria fazer. Las Vezir disse que está tudo bem. Apenas segure-o assim. Ela acrescentou que ele estava muito dócil hoje e até se sentiu um pouco mal com isso. Ela parecia tê-lo domado e ele não parecia estar acostumado com sua boa atitude. Leon refletiu sobre o fato de que Las Vezir sempre foi uma rainha aos olhos dos outros e não esperava que ela se sentisse envergonhada por uma coisa tão pequena como andar de mãos dadas. Talvez a imagem rígida de sua mãe se devesse ao fato de que ela não sabia como criar laços com os filhos. Ele perguntou abruptamente pelo modo como, na presença dela, Muen e Noah a chamam de mãe. Las Vezir se perguntou se havia algum problema. Leon disse que, logicamente, se eles o chamam de papai, deveriam chamá-la de mamãe. Muen sempre o chama de papai e ela de mamãe. Ela não sente que está ficando mais distante de você? Las Vezir, desviando o olhar, perguntou se realmente existe uma grande diferença entre uma mãe e uma mãe. Leon, sorrindo, disse, claro, por que não tentar pedir para ligar para a mãe dela? Ele tem certeza de que eles ficarão mais próximos dela. Las Vezir ficou envergonhada, mas acelerou o passo e respondeu que entendia e que tentaria novamente na próxima vez. Ei, por que ela de repente está se apressando desse jeito? Perguntou Leon. De repente, ela lhe perguntou se ele estava com saudades de casa. Ele se surpreendeu com a pergunta. Ela não o deixaria voltar, não é mesmo? Ela respondeu que não poderia deixá-lo voltar para casa, mas poderia aliviar um pouco a saudade. Depois de um tempo, eles se viram em frente à enorme porta do armazém do castelo. Las Vezir, procurando a chave certa, notou que ela não havia dado um nome ao local, mas ele poderia simplesmente chamá-lo de armazém, despensa ou qualquer outro nome que quisesse dar. Não importa. Leon olhou ao redor e notou as coisas preciosas e perguntou com curiosidade sobre o tesouro do dragão. Ele se aproximou da pulseira e exclamou que, no Império, ela poderia ser vendida por pelo menos centenas de milhares de moedas de ouro. Las Vezir respondeu que o bracelete havia sido dado a ela por sua avó quando ela era criança. Ela acrescentou que, além dos troféus, há muitas coisas que são significativas e queridas para ela. Leon, interessado, disse que nunca tinha ouvido falar da família dela.
Ela contou que nunca havia conhecido os pais, que ela e a irmã haviam sido criadas pela avó. Leon disse que se parece com ele porque cresceu em um orfanato e nunca viu seus pais. Ele foi adotado por um professor e sua esposa. Então, por que exatamente ela o trouxe aqui? Ele perguntou com um sorriso provocador e uma leve inclinação da cabeça. Lasveiser foi até o baú e o pegou, dizendo que tinha algo que o faria esquecer os problemas por um tempo. Ele exclamou, armadura de ouro negro. Lasveiser perguntou que, em algum momento, ele queria aquela armadura de volta, não é mesmo? Leon perguntou, em lágrimas, se ela realmente ia dar a ele. Ela confirmou as palavras dele. Mas assim que Leon tocou a armadura, ela brilhou com magia prateada. Ele perguntou surpreso, um sigilo de dragão encantado? Um pensamento passou por sua mente quando a armadura de ouro negro também caiu. Lasveiser olhou para ele com raiva e disse com raiva que finalmente havia caído na armadilha. Leon, atônito e perplexo, só conseguiu exclamar, o que ela está fazendo, Lasveiser? Ela disse que havia aplicado um padrão de dragão na superfície da armadura que melhorava suas propriedades. Assim que Leon tocou a armadura, ela foi ativada. Leon não conseguia se manter em pé por causa da dor e caiu de joelhos. Ele pensou, maldito dragão, ele foi descuidado. Com um sorriso satisfeito nos lábios, ela disse alegremente que o aprimoramento do padrão do dragão duplicou seu efeito. Lasveiser o levantou pelo queixo, aproximou-se de seu rosto e perguntou, querido matador de dragões, ele aguenta? Leon disse Lasveiser com raiva. Ela o empurrou e ele caiu completamente no chão. Ele tentou se mover, mas seu corpo não se mexia. Merda, ele não consegue se mexer, pensou, enquanto o desejo que se acendia em seu abdômen inferior ficava mais forte a cada segundo. Lasveiser sentou-se em cima dele e perguntou com uma leve careta, ele realmente achava que ela não guardava rancor por ele tê-la conquistado antes? Ela vinha pensando há dias em como se vingar dele e como fazê-lo baixar a guarda, mas não esperava que ele fosse se deixar enganar tão facilmente. Ela perguntou curiosa, e a atuação dela, não é adorável? Leon gritou furiosamente que nada do que ela disse era verdade. Ela nunca havia conhecido seus pais e sobre deixar Moen ligar para sua mãe e segurar sua mão. Lasveiser tocou seu rosto e disse que não, que isso é verdade, mas não afeta seus planos atuais. Leon, ela perguntou o que ele havia lhe dito antes? Ah, claro, ela gosta de conquistar? Sim, muito. Ela se aproximou e perguntou se seu querido marido estava pronto. Leon disse roucamente, droga. Algum tempo depois, Leon ficou aliviado e pensou que finalmente tinha acabado. Lasveiser estava deitado ao lado dela. Leon sentiu o olhar dela e se virou e perguntou, perplexo, o que ela estava fazendo. Ela pegou o rosto de Leon e disse que, em comparação com 2 anos atrás, as cicatrizes em seu rosto desapareceram um pouco, mas ele parece mais abatido e tem mais sinais de um homem adulto. Leon se levantou abruptamente, olhou para o lado ressentido e disse que ela estava tentando enganá-lo. Ele não vai cair nessa de novo. Lasveiser notou que ficou muito mais inteligente, mas sua saúde já não é tão boa quanto antes. Leon, ao ouvir suas palavras, ficou paralisado. Ele se virou para ela, seu rosto refletia confusão e perplexidade. Os pensamentos giravam em torno da cabeça de Leon como uma corrente de relâmpagos, de que ele não estava na mesma forma que costumava estar. No dia seguinte, Leon não dormiu bem. Ao sair de seu quarto, encontrou Lasveiser, que lhe disse, bom dia. Lasveiser olhou para ele com uma leve risada e notou que ele não parecia ter dormido bem na noite passada. Leon disse com raiva que tudo isso era por causa dela. Lasveiser riu e disse, sério? Não me lembro disso. Noah ficou parado, observando-os lutar. Lá vamos nós de novo, pensou ela. Lasveiser cutucou a filha e disse que o exame de admissão para a Center Health Academy era muito rigoroso. Health Academy era muito rigoroso. Ele tinha que começar a ensinar a Noah o conhecimento sobre dragões hoje. Ela se aproximou de Leon e sussurrou que, afinal, ele só poderia demonstrar seu valor em outras áreas por enquanto. Leon, incapaz de conter sua raiva, exclamou com fúria, droga, ele não estava em sua melhor forma ontem. Ele declara que ajudará Noah a passar no teste. Mas, ao mesmo tempo, ele quer usar essa oportunidade para trocar algo de igual valor com ela. Leon, sem hesitar, disse em um tom confiante que uma promessa era uma promessa. Ele estava decidido e não havia uma sombra de dúvida em sua voz. Ela disse que ele deveria estudar muito. Querido, não se canse demais.
Leon gritou indignado. Lasveizer. Quando Lasveizer saiu, Noah se afastou e olhou com curiosidade para Leon e perguntou por que ele e a mãe estavam brigando. Leon disse que eles não estavam brigando. Ele parou de repente e perguntou surpreso. Espere um minuto. Como ela a chamou? Noia respondeu mamãe. Leon perguntou alegremente. Foi ela quem pediu que a chamassem assim? Ela gostava mais do jeito que era antes ou do jeito que é agora? Noah respondeu envergonhada que gostava mais do jeito que estava agora. Ainda mais radiante de alegria, Leon exclamou que havia dito a eles que iriam adorar. Suas palavras eram cheias de confiança. Suas palavras fizeram Noah corar levemente. Um leve rubor cobriu suas bochechas e o constrangimento a dominou. Noah se virou rapidamente e se afastou impaciente, perguntando quando começaria a aula. Leon gritou Noah, espere por mim. Leon ficava no escritório das crianças do Castelo do Dragão de Prata à noite e estudava muitos livros. Lasveizer entrou no quarto e perguntou com interesse se já era tão tarde e ele ainda não tinha ido para a cama. Leon respondeu que Noah tem fortes habilidades de aprendizado e compreensão e que 50 lições simples não são apropriadas para ela. Ele planeja organizar alguns conhecimentos importantes e combiná-los com perguntas de teste. Agora ele terá de ficar acordado até tarde para fazer planos de aula. Noah é uma criança muito inteligente, por isso ele está confiante de que conseguirá que ela faça o teste em um mês. Lasveizer afirmou com orgulho que isso era inevitável, afinal Noah estava seguindo seus passos. Leon disse que isso não era necessariamente verdade. Ele era um gênio matador de dragões e todos os anos tirava o primeiro lugar nos exames escritos e práticos, além de receber todas as bolsas de estudo de alto nível da escola. Ele, com um leve sorriso e provocando-a, perguntou, e quanto a você, majestade? Você foi a melhor? Lasveizer pensou que ela sempre o viu como um homem imprudente que só sabia lutar e matar, mas não esperava que ele também fosse instruído. Ela disse sarcasticamente com um sorriso que, se ele era muito forte, como se tornou seu prisioneiro? Ele exclamou que havia perdido aquele tempo. Um movimento errado pode levar a um arrependimento eterno. O tigre é intimidado pelo dragão em tempos difíceis. Lasveizer perguntou, rindo, que ele tinha medo de ser montado por um dragão. Ela olhou involuntariamente para a mesa e seu olhar imediatamente se fixou em um prato que continha uma pimenta malagueta picante. Lasveizer ergueu uma sobrancelha e perguntou, perplexo, o que ele iria fazer a respeito? Leon, destemido, respondeu com um sorriso que havia tirado da cozinha para se refrescar. Ele deu uma mordida na pimenta e Lasveizer, tentando impedi-lo, exclamou, espere, isso é pimenta de dragão amarelo. Ele é humano e não pode comer, mas já era tarde demais. Leon, corado de dor, ofegou e gritou que ela era muito afiada. Leon começou a correr por toda a sala gritando por água. Ele olhou para todos os cantos da sala e disse desesperado que não havia água. Lasveizer imediatamente pulou para Leon e o pegou pelo rosto, parando seus movimentos erráticos. Leon, um pouco atônito, olhou para as mãos dela e seu rosto ficou imediatamente corado. Ele não esperava que ela chegasse tão perto. Lasveizer, envergonhado, disse que as mãos dela estavam frias e que talvez ele se sentisse melhor. Leon pensou que as pontas dos dedos de Lasveizer eram geladas e que a sensação de tocá-las era muito boa. Não eram afiadas e irritantes como o gelo, mas um frescor muito suave. Depois de um tempo, Leon se separou dela e agradeceu por já estar se sentindo melhor. Os dois coraram e, naquele momento, houve um silêncio constrangedor entre eles. Leon tentou não olhar diretamente nos olhos dela e Lasveizer, sentindo seu coração começar a bater mais rápido, desviou o olhar. Lasveizer rapidamente se virou e disse a ele para ir para a cama cedo e não comer muito chile. Se ele ficasse doente, teria de ensinar a linguagem de sinais a Noah. Leon respondeu que entendia. Olhando para ela, ele pensou que o que realmente queria era que ela tocasse seu rosto mais um pouco. Acorde. Ela é um dragão maligno que o aprisionou e o provocou loucamente. No final, também riu de sua força. Só de pensar nisso já é masoquista. Ao sentar-se para ler seus livros, ele afirmou que precisava encontrar uma maneira de fazer com que seu corpo se recuperasse rapidamente. Ele começou a ler o livro e leu que a fruta do dragão vermelho tinha o efeito de regulação e sangue. Mas não é só isso. A erva de lótus tomada internamente pode regular a função digestiva e usada externamente para tratar lesões, mas também não é isso. De repente,
Sua atenção se fixou na foto da droga e ele exclamou, lá foi encontrada. No dia seguinte, Leon anunciou a Noah que havia verificado o teste que ela havia acabado de fazer. E perguntou quantos dos 100 pontos ela achava que tinha obtido. Noah perguntou 50. Ele lhe mostrou o teste e anunciou alegremente que ela havia obtido uma pontuação de 65 a mais do que o esperado. Noah estava um pouco chateado. E Leon achava que ela não estava feliz com sua nota? Sim, essa criança tem grandes expectativas em relação a si mesma. Ela deveria estar brincando despreocupadamente como Muin, mas tomou a iniciativa de ir à escola para aprender. Leon acariciou sua cabeça com carinho e disse que ela marcou 62 pontos em sua primeira tentativa, o que é muito impressionante. Noah corou, evitando o olhar dele com constrangimento. Ela agradeceu em voz baixa. Leon não perdeu tempo e continuou a prepará-la para o trabalho futuro. Mas, de repente, suas palavras foram interrompidas por uma tosse dolorosa. Leon pediu desculpas e pensou, será que ele realmente comeu muito chili ontem? Sua garganta estava dolorida agora. Ele havia comido mais alguns pimentões para se animar. Noah se lembrou das palavras de sua mãe de que na noite passada seu pai estava fazendo um plano de aula para ela. Embora o idiota não parecesse confiável, ele era um aluno melhor. Mas ontem ele comeu uma pimenta muito quente do clã do dragão amarelo para ficar acordado, então seria estranho se sua garganta estivesse boa. Noah retirou uma caixa e lhe entregou os doces e o remédio que deveria ajudá-lo. E ela disse que era para ele. Leon perguntou surpreso, era para ele? Noah disse que foi sua mãe que pediu que ele desse a ele, não ela. Ele disse alegremente, por favor, agradeça a sua mãe por ele. Passou por sua mente o pensamento de que essa criança, como Las Vezir, era fria por fora, mas na verdade não sabia como expressar bondade. Com entusiasmo, Leon exclamou, vamos continuar aprendendo. Noah disse com confiança que sim. A relação entre pai e filha ficou um pouco mais próxima.